Usa, Pai. Toma em tuas mãos agora, Pai. Que a sua mente agora seja infundida com teu Espírito. Que nas suas palavras, Pai, saia a unção, poder e virtude do teu Espírito. Poder e virtude que transforma. Poder e virtude que cura. Poder e virtude, Pai, como tu fazia nos tempos antigos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua igreja, Pai. Eu apresento o teu povo. Que sejamos para ti, Senhor, terra fértil. Faz-nos frutificar, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento, querido. O Senhor nos deu um dia maravilhoso em que podemos adorar, exaltar o seu nome. Que bom que você veio à casa do Senhor nesta manhã para receber dele aquela palavra que ele tem reservado para nós. Aleluia. Eu sempre tive um desejo muito grande de ver o Senhor Jesus curar os enfermos. E tive o privilégio de ver muitos milagres em muitos lugares, o Senhor curando de todas as maneiras. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente quer encontrar um padrão. E nos milagres eu não encontro um padrão. O Senhor Jesus, ele sempre opera de uma maneira diferente quando ele vai operar um milagre de cura. E só para você relembrar, as vezes que o Senhor Jesus ressuscitou, nenhuma vez foi igual a outra. Quando o Senhor Jesus ressuscita a filha de Lázaro, a palavra diz que ele tomou a mão da menina e disse: menina, a ti eu te digo, levanta-te. Tomou pela mão. Quando se encontra com a viúva de Naim, e a palavra diz que ele tocou o esquife, mas não disse se ele liberou palavra. E também aquele homem foi ressuscitado. E na filha de Jairo, ele pede que todos saiam de dentro da casa, fica só ele, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele opera o milagre diante de todos e ele faz uma oração. Ele diz: Pai, eu te dou graças, eu sei que o Pai sempre me ouve, mas eu estou orando para que eles saibam que o Senhor me enviou. Então agora é manifesto a operação deste milagre. Ele não toca no defunto, ele manda que retirem a pedra e ele dá um brado, Lázaro, vem para fora. Então você vai perceber que todas as vezes que há cura, que há ressuscitar um morto, sempre é de uma forma, de uma maneira diferente. Ele não opera da mesma maneira. Quando ele cura os cegos, ele cura um de um jeito, outro de outro, o surdo de uma maneira, outro de outra forma. Então você não encontra um padrão. Porém, na multiplicação, você vai perceber que existe um padrão a ser seguido. E mesmo que você pense que você não tem condições, quem sabe, nem de manter a sua casa, ou que está com grandes dificuldades, o Senhor Jesus crê, e Ele sabe que em você há virtude do Espírito Santo para ser o multiplicador de bênçãos. Aleluia! E nós vamos perceber isso no decorrer dessa palavra. Eu quero ser o mais breve possível, porque nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor nesta manhã. Então, o homem natural, ele tem a tendência de dividir em partes iguais. Para nós, o ser humano, isso é o correto. Nós entendemos que dividir em partes iguais é o correto. Então, quando você serve um alimento, já tem o pratinho pronto e é um copinho para cada um. Mas se nós pegarmos esse irmão, fica de pé, meu amado, por gentileza. Pegar um homem desse tamanho, fica de pé, irmã Dani. E a irmã Dani, não dá certo dividir em partes iguais, irmão. Pode tomar assento. Não dá certo.
Então nós temos esse pensamento, dividir em partes iguais. E eu estou falando aqui só de alimento, mas é em todas as coisas. A unção do Espírito Santo sobre alguém não pode ser a mesma que é sobre outro. Tem alguém que carece mais da unção do Espírito. Tem alguém que precisa mais do mover de Deus. E Deus sabe todas as coisas. Então, para o homem natural, dividir em partes iguais é o correto. Agora, o nosso Deus não. O nosso Deus, o certo é que todos estejam saciados. Aleluia! Esse é o padrão de Deus. Deus, ele não olha como nós olhamos, ele conhece a necessidade íntima de cada um de nós e ele trabalha para que você esteja satisfeito, para que você se sinta realizado, para que você esteja completo. Amém, queridos? Então, o homem natural divide em partes iguais e Deus, ele faz com que todos estejam saciados. O nosso Deus, ao contrário do homem que divide, ele nunca divide. Deus nunca divide. Deus, ele reparte e multiplica. Toma isso na tua vida. Deus, ele não vai dividir nada. Ele vai repartir e vai multiplicar. E você, como discípulo do Senhor Jesus, creia, você é um multiplicador. Você também vai aprender e vai repartir, e o Senhor fará com que multiplique. Aleluia! Quando nós olhamos para Abraão, e ele vai entregar o seu filho, e ele verdadeiramente deu o seu filho, Isaque, a Deus. Ele dá o seu filho, e quando ele entrega o seu filho a Deus, se manifesta pela primeira vez, então, o nome Jeová Jireh, Deus que provê. Aqui começa um padrão estabelecido na multiplicação do que é sobrenatural, de trazer à existência o que não existe. Começa isso com o homem, quando o homem entrega a Deus, Deus provê. Aleluia. Abra sua Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e o versículo 14. Segunda Coríntios, capítulo 8, o versículo 14, diz assim: mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, o que pouco não teve de menos. Aleluia! Que palavra poderosa do Deus que nós servimos. Aleluia! O apóstolo está se referindo a um texto que eu quero ler contigo, Êxodo capítulo 16, o versículo 17. Êxodo capítulo 16 e o versículo 17. Diz assim: e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! O apóstolo ele está dizendo assim, que a tua abundância supra a falta do teu irmão, para que a tua falta seja suprida pela abundância do teu irmão. O Senhor nos faz dependentes uns dos outros. Aleluia! E o padrão estabelecido na multiplicação é: você dá, você recebe.
Você dá, você recebe. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Há umas semanas atrás, um senhor me perguntou, ele falou assim: mas pastor, vocês sempre dão alimento aqui na igreja depois do culto? Sempre tem café para toda a igreja? Eu falei: às vezes tem café, às vezes tem janta para todo mundo. E não é de agora, isso aí é desde que eu me conheço por gente, sempre foi assim na casa do Senhor. Mas e não tem falta? Eu falei: não, não. Quando você compartilha, é multiplicado. Alabaxúria. Aleluia. E esse mesmo Senhor, ele esteve num culto em que nós falamos sobre os missionários e obreiros que nós atendemos em alguns países. E ele falou: mas esta construção é de vocês? Eu falei: não, aqui é alugado. Mas vocês ainda não têm o que é de vocês e estão abençoando lá fora? Isso é loucura. Eu falei: não, quando o Senhor quiser dar algo para nós, Ele vai dar. Mas o que Ele pediu para nós agora é socorrer o necessitado. E o que nós estamos dando lá para fora também não seria suficiente para comprar este lugar. Mas do pão que nós temos, nós compartilhamos. Alabaxúria. A bênção de Deus, ela é diária. O maná descia todos os dias no deserto. E é sobre isso que fala Êxodo. E se alguém pegasse daquele maná e tentasse guardar para o outro dia, apodrecia. Porém, como o sábado para o povo judeu tinha que ser guardado, eles não podiam executar nenhum tipo de trabalho, então na sexta-feira eles colhiam o dobro. E o que acontecia? Não estragava. Sabe o que isso significa, irmãos? Muitas vezes nós queremos ter a nossa poupança, a nossa reserva, queremos ter a nossa quantia reservada. E não estou dizendo para você que você não deve ter a tua poupança, que você não deve guardar, porque a Bíblia também diz que nós temos que ser como a formiga que ajunta no verão, para que no inverno tenha o que comer. Mas o que eu quero que você entenda uma coisa, que mais importante do que você guardar, é você compartilhar. É você crer que a provisão do Senhor, ela sim é a tua riqueza. A provisão do Senhor, essa sim, nunca falhará. Mais importante do que você guardar hoje, é você compartilhar, é você repartir. Mais importante do que você ter na tua poupança, é você olhar para um irmão necessitado e dizer: toma aqui, eu vou suprir a tua necessidade. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. E essa palavra do maná, eu quero abrir um parênteses, que nós não estamos falando disso, mas eu quero dizer algo para ti. Muitas vezes você tira uma semana de consagração e você ora, mas na outra semana você não consagra mais e já não ora mais nada também, confiando naquela semana de consagração. Não, irmãos, aquela semana de consagração é como aquele domingo que você faz uma churrascada e você come bem, não é verdade? E você está até estufadinho, e aí você diz assim: ixi, amanhã não vou nem comer, mas amanhece o dia, já dá fome, não é? Já vai tomar um cafezinho de novo e vai almoçar. As coisas de Deus é a mesma coisa. Você pode fazer uma consagração, você pode passar uma noite de vigília, mas no outro dia o maná tem que descer novamente sobre você. Não fique contando com a consagração que você fez, porque ela pode estragar. Aleluia, aleluia. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 1. Quando abençoamos os nossos irmãos hoje, irmãos,
Deus cuida do nosso futuro amanhã. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Aleluia. Nós poderíamos falar sobre muitos assuntos aqui, mas eu quero falar somente sobre isso que nós estamos falando. Lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, ainda com 8, reparte, porque não sabes que mal virá sobre a terra. Nós não sabemos o dia de amanhã. E o pensamento do mundo é assim: eu não sei o dia de amanhã, então eu vou guardar o que eu tenho. Então eu vou esconder o pão que eu tenho. Então eu vou esconder as minhas riquezas. E a palavra do Senhor é o contrário disso. Você não sabe o que te espera amanhã, então pega o que você tem e reparte. Pega a tua riqueza e reparte. Pega o teu pão e divide, porque você não sabe o dia de amanhã. E alguém diz assim: então se eu ajudar alguém hoje, aí amanhã essa pessoa vai me ajudar. Não é isso que eu estou falando. E não é isso que a palavra está falando. Você ajuda hoje aqui, você reparte hoje aqui, e amanhã, quando faltar, a provisão divina vem sobre a tua vida. Alabaralabashúria. Aleluia. Você já começa a perceber que há um padrão para a multiplicação. Você já começa a perceber, você já está percebendo. Abraão dá o seu filho, quando percebe, há um cordeiro para o sacrifício. Há uma provisão, Jeová Jireh se manifesta. Lança o teu pão sobre as águas, o Senhor vem sobre a tua vida. Agora nós vamos estabelecer esse padrão, vai ficar bem claro para você. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Segura aí. Muitas vezes, diante das circunstâncias da nossa vida, ou das pessoas que nos cercam, diante das circunstâncias, nós olhamos para o que temos e pensamos: o que é isso? O que são essas migalhas que eu tenho diante do tamanho da necessidade? E aí tem um ditado aqui da nossa região: o meu pirão primeiro. É isso que fala aqui? Hã? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É o que fala aqui. Mas a palavra do Senhor não diz assim. Esse rapaz, diante da dificuldade de tanta gente com fome, ele poderia dizer isso: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não. Ele apresenta ao Senhor seus 5 pães e 2 peixinhos. E os discípulos que vivem na carne, que ainda não receberam o Jesus Cristo ressurreto, olham para aqueles pães e aqueles peixinhos, e eu acredito que algum deles pode até ter pensado: só para nós até que dava, né, filho? Nós podíamos comer escondidinho lá atrás, para os outros não passar vontade. O que você tem na tua mão é suficiente. A unção que está sobre a tua vida é suficiente. Ou você pensa que é pelo teu muito buscar que o Senhor te ungiu, para que você diga: não, é porque eu busquei e eu tenho unção, porque eu clamei eu tenho. Não, meu querido, é porque o Senhor te deu para que você seja um abençoador. E a unção que está sobre você é suficiente para operar sinais, maravilhas, para multiplicar.
O recurso que está na tua mão é suficiente. Aleluia. Mateus capítulo 14, o versículo 15. Mateus 14, 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia. Nesse texto nós encontramos uma multidão no deserto. E diante dessa dificuldade, a reação do homem natural é dividir. Vamos dividir o problema. Cada um se vira por si. Cada um por si, Deus por todos. Diante desse problema, gente, vão embora. Está todo mundo com fome, estamos no deserto. Ache umas aldeias aí, cada um se vira, fica fácil, cada um coma. Esse é o padrão humano. Mas o padrão do Deus que você serve, multiplicador, é: dai-lhe vós de comer. Você resolve o problema. Você. Põe a tua mãozinha assim e diga: eu sou um multiplicador. O pouco na minha mão com Deus é suficiente. Aleluia! Amado irmão, amada irmã que está aqui, começa a entender que você é um abençoador. Em você há recurso, em você há condições para mudar a situação, seja ela qual for. Aleluia! A nossa tendência, irmão, quando estamos no meio de uma luta com pessoas, é nos livrar das pessoas. Mas o pensamento do Senhor Jesus não. O pensamento do Senhor Jesus, quando olha para nós, é que nós temos a solução. Nós queremos nos livrar do problema. Não, vão, se vira. E o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus olha para nós assim: não faz isso não. Você tem a solução. Você tem a solução para a tua família. Você tem a solução para a tua família. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. 5 pães e 2 peixinhos pareciam insuficiente, mas quando eles entregam ao Senhor, é suficiente. Louvado seja Deus. E aí nós vemos um padrão estabelecido que você já vai encontrá-lo novamente. O Senhor diz assim: não, faz o seguinte, diga ao povo que se assente. De 50 em 50. O Senhor dá uma ordem que aquele povo fique sentadinho naquela grama. E quando aquele povo se assenta, o que é assentar-se, irmão? Fala aí. Descansar. Vai prestando atenção no padrão. Se assenta, descansa, não desespera,
Não saia igual um louco pelas aldeias procurando alimento. Não começa a olhar para o teu bolso. Ai, não tenho. Não faz isso. Se assenta e descansa no Senhor. Tem muita gente ansiosa demais. Tem muita gente correndo para lá e para cá, desesperado. E o Senhor está dizendo: se assenta. Não sou eu que cuido dos passarinhos, que não plantam, não colhem, e o meu Pai não deixa faltar alimento para eles. Não sou eu que visto os lírios dos campos. Você não vale muito mais do que esses passarinhos? Por acaso o papai não cuidaria de ti? Alabaxere andare massúria. Se assenta e descansa. Aleluia. O Senhor dá ordem que se assente, toma em sua mão os pães e os peixes, abençoa e dá graças. Abençoa e agradece. Quando estivemos agora em Londrina, pastor Eunice contando o testemunho lá da Venezuela, de uma gangue, que um dos chefes de uma das maiores gangues que tinha lá, começou a vir na casa deles, e eles não sabiam que aquele cara era bandido assim, no extremo, e eles passando aquela rapa, vida de missionário, raladinho, sofrendo, e não que eu ache certo isso, eu acho que se nós vamos mandar um missionário, ele vai ter que ter suprimento, irmão. Mas naquele caso o missionário estava raspando panela, como diz o ditado. E esse jovem agora começou a ir almoçar todos os dias. Todo dia estava lá na hora do almoço. Todo dia, a hora do almoço, o camarada chegava, dava 11h30, o cara aparecia. E ela contando que ela começou a se irritar. Falei, meu Deus do céu, como é que pode? Todo dia na hora do almoço, agora o cara vem aqui. Eu já tenho as 3 meninas pequenas, mais o meu esposo, mais o outro missionário. E ainda agora vem esse camarada todo dia comer aqui. E nós com pouca comida. E o moço não parou. Passado um mês que todos os dias o moço estava ali, o moço não se aguentou. E ele mesmo perguntou: a senhora não acha estranho que eu venha almoçar todo dia? E a missionária falou: não, né? Tá bom. Daí falou: a senhora não sabe por que eu venho, né? Não. Eu venho para ver o arroz multiplicar. Você não percebeu, falou para a missionária, olha o tamanho da tua panela. Era uma panelinha assim. A senhora vai tirando e coloca em todos os pratos, enche todos os pratos. Essa panelinha enchia só 2. A senhora enche todos os pratos e a panela continua cheia. E enche de novo, e todo mundo come e repete, e enche de novo. E eu fico admirado com isso. Eu tinha vindo aqui porque eu queria meter fogo aqui na igreja e roubar todos os aparelhos de vocês. Mas quando vocês me convidaram para almoçar, eu comecei a prestar atenção no que aconteceu, e aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E agora eu sei que é Deus que está multiplicando. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo de compartilhar. Não tenha medo. Não tenha medo de abrir mão da tua riqueza. Oh, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, por mais recursos que eu tenha na minha conta, há situações que aquele recurso não vai resolver o problema. Pode ser uma enfermidade, pode ser um acidente, pode ser um problema na família, que o dinheiro não vai resolver. Mas se eu estou acostumado a compartilhar, suprindo a necessidade
daquele para quem está faltando, nessa hora em que aquilo que eu tenho em abundância não suprir a minha necessidade, o sobrenatural de Deus vai acontecer na minha casa, na minha saúde, na minha família. Aleluia! Aleluia! O Senhor, Ele toma o pão e Ele reparte com os discípulos. E aí Ele diz: agora deem ao povo. E é repartido para todos, todos se alimentam. Nós estamos, irmãos, em Mateus capítulo 14, é a primeira multiplicação. Vamos para Mateus capítulo 15, versículo 32, e você vai encontrar a segunda multiplicação. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Você percebeu o padrão? Percebe o padrão? É diferente de curas, de milagres, de expulsão de demônios e de libertação. A provisão, aonde Jeová Jireh se manifesta, segue um padrão: dar para receber. Novamente, alguém precisa dar. Novamente, alguém precisa dar. E a palavra diz: melhor é dar que receber. Quem é você dentro da casa do Senhor? Quem é você na nossa sociedade? Você é aquele que será sempre abençoado? Ou será que você também vai ser aquele que hoje sou eu? É pouquinho, mas com Deus será suficiente. Aleluia. A palavra diz: estão comigo há 3 dias e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Presta atenção, o Senhor Jesus diz com a sua boca: não quero despedir você em jejum. Não quero que você desfaleça no caminho. Porque às vezes alguém diz assim: não, é a vontade de Deus, está faltando tudo, está comendo mal, está até adoecendo, não tem dinheiro para nada, não tem recurso. E você começa a pensar: será que é a vontade do Senhor? Não. O Senhor não quer que você desfaleça no caminho. O Senhor quer suprir toda a tua necessidade. 3 dias de jejum a ponto de desmaiar. O Senhor vai operar um milagre. Se você está há algum tempo padecendo, sofrendo, entrega os teus pães e os teus peixes. Compartilha, porque o Senhor quer operar um milagre na tua vida. Aleluia. É interessante olhar esse texto, porque os discípulos, há poucos dias, haviam presenciado um milagre maravilhoso. Tinham sido confrontados pelo Senhor Jesus a sustentar, a alimentar aquela multidão.
E eles não prestaram atenção como se fazia. Eles não prestaram atenção no padrão. E agora a mesma situação se repete, e por incrível que pareça, há um padrão exato, a mesma coisa. Você não encontra milagres exatos na palavra do Senhor, de cura, de restauração, não. Mas aqui você encontra na multiplicação o padrão. Alguém dá, o Senhor multiplica. Alguém dá, você reparte. Você vê esse padrão aqui. Os discípulos, alguns dias depois, eles já se esqueceram. O Senhor diz assim: eu não quero alimentar, não quero despedir essa multidão sem se alimentar, em jejum. E eles dizem assim: da onde que nós vamos tirar? Ou eles não tinham visto como é que era o padrão? Você já não reconhece o padrão de Deus na tua vida? Quando estava tudo faltando, não faltou? Você não reconhece isso? Parecia que não ia dar certo, parecia que ia faltar a comida na tua casa, parecia, faltou? Não. O Senhor supriu. Aleluia, aleluia. E a ordem é a mesma: assenta-se, manda a multidão se assentar. De novo, todas as vezes que você entrar em problema, ou que aqueles que estão à tua volta entrarem em dificuldade, a primeira palavra tua, antes mesmo de orar, é: se acalme, povo, assenta, descansa. Sentou, descansou, esfria a cabeça, desliga do problema. E agora vamos agradecer ao Senhor pelo que temos. Agradecer pelo que tem, e o milagre vai acontecer. Agradeça pelo que tem, e o milagre vai acontecer. Agradeça pelo que você tem. Aleluia! Não reclama, não se revolta contra Deus, agradeça. Obrigado, Senhor, pelo que temos. Eu gosto muito, irmãos, de ovo. Eu gosto. Mas quando eu estava trabalhando como voluntário lá em Rio Negrinho, passou um mês, irmãos, que a nossa provisão era só ovo. Só ovo, porque nós não recebíamos salário e trabalhávamos como voluntário na igreja. Foram 6 anos assim. E nesse ano o Senhor resolveu assim: acho que o Nai gosta mesmo de ovo. Era eu e minha esposa. E todos os irmãos que iam nos visitar, ou que olhavam para nós, eu acho que eles olhavam assim: ó o lagartão aí. Acho que era isso que eles pensavam, que todo mundo vinha, trazia ovo, e era bandeja de ovo, e bandejinha, e ovinho em saco, e ovo caipira, era só ovo. Aí pela manhã, ovo cozido, meio-dia ovo frito, à tarde ovo frito, mexido, e foi o mês inteiro comendo ovo. Mas ninguém reclamou, nada. Glória a Deus, tem ovo, glória a Deus, tem ovo. Passou exatamente um mês, irmão. Chegou um irmão lá em casa, com um rancho completo. E ele falou: Nai, hoje eu vou fazer uma macarronada. Falei: aleluia. E ele fez a macarronada para nós, irmão. E dali nunca mais faltou nada. E na verdade nunca faltou, que tinha ovo. Irmão, agradeça o que você tem. Agradeça, porque o Senhor trará abundância. Ele é o Deus que multiplica. Aleluia! Aleluia! Já vamos encerrar, irmão, mas eu quero só fazer uns cálculos contigo para você prestar atenção. Na primeira multiplicação eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Eram 5 pães e 2 peixes. Sobraram
12 cestos. Na segunda multiplicação, eram 4.000 homens, 7 pães e alguns poucos peixes, ou seja, era bem mais já. E eram só 4.000 homens. E sobraram quantos cestos? 7. Não sei se você percebe aqui. Quanto menos recurso, quanto maior o problema, Deus trabalha diferente de nós. Quanto maior o problema, menor o recurso, maior o milagre. Sobraram 12 cestos, com menos pães, menos peixes e mais gente. Aleluia. Se o teu problema é grande e o teu recurso é pequeno, maior será o milagre, só isso. Mas o padrão é o mesmo: senta, descansa, agradece e compartilha. Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Quero convidar o ministério de louvor e também os irmãos da Santa Ceia. Alabaralabaxê. Aleluia. Se você pode, feche os teus olhos e adore ao Rei Jesus. Eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, eu adoro ao Rei, o Rei da glória.